você falou um detalhe muito importante, né? Porque toda essa resposta imunológica, essa resposta de defesa que nós temos contra as infecções, essa resposta vai deteriorando com o avanço da idade. Como, de resto, o nosso organismo como um todo, a pele vai alterando a sua elasticidade, né? Os olhos vão perdendo a acuidade visual, o coração vai envelhecendo, os rins, enfim. Com o tempo, a gente vai ficando mais suscetível a infecções, né? E no aparelho respiratório isso é muito claro, né? Por isso, então, os grandes avanços aí da medicina do século passado até agora é justamente os cuidados de prevenção, né? A vacinação é uma das principais ferramentas que nós temos para combater essa fragilidade imunológica que acontece com a idade. Então, há diversas vacinas disponíveis que vão estimular um pouco mais o organismo do idoso a produzir anticorpos e melhorar a sua defesa imunológica. Agora, o tratamento ideal depende do agente, qual que é o agente infeccioso, né? Frequentemente, esses quadros, como foi noticiado, né, ele foi acometido um quadro de bronquite, né, a infecção começou no nível de brônquios, né, que são os tubos que conduzem ar para dentro dos alvéolos, né, os alvéolos são a última instância, vamos dizer, dos pulmões, onde ocorre a troca gasosa, né? Começou nos brônquios e parece, pelo que está sendo noticiado pelos boletins do Vaticano, que a infecção se alastrou para os alvéolos e virou uma pneumonia, e agora uma pneumonia bilateral, não é? Então, esses agentes que acometem os brônquios e depois a pneumonia, frequentemente começam como uma infecção por um vírus, os vírus respiratórios, que a gente conhece bem, o vírus da influenza, né, da gripe comum, mas existem outros vírus, né, adenovírus, rinovírus, e o vírus sincicial respiratório, e até o vírus da Covid, né, que atua um pouquinho mais avançado, vamos dizer assim. Esses vírus abrem a porta, vamos dizer assim, eles abrem a porteira, né, fazem uma invasão na mucosa do aparelho pulmonar, de modo que as bactérias, que são os agentes secundários, aproveitam esse momento e se disseminam, assim, invadem o pulmão também. Então, nós conhecemos os vírus. A bactéria mais comum é uma bactéria que chama pneumococo, né? O Streptococcus pneumoniae, que é a bactéria mais comum. Mas, com o tempo, com a redução da capacidade imunológica do idoso, outras bactérias podem se aproveitar. Então, são chamadas bactérias oportunistas, né? Algumas delas, como a pseudomonas, os bastonetes gram-negativos, que têm uma peculiaridade que eles são mais resistentes aos antibióticos comuns. Então, o ideal é que nós tenhamos uma amostra da secreção pulmonar, que o paciente pode expectorar quando ele consegue, ou então a gente pode retirar com sondas dos brônquios, da traqueia, do pulmão, e identificar esse agente. Até que isso seja feito, muitas vezes a gente não consegue fazer isso a tempo, a gente começa antibióticos de largo espectro, né, que vão pegar essas bactérias mais comuns e, associado isso à oxigenoterapia, se a oxigenação do paciente estiver baixa, alguns medicamentos anti-inflamatórios para melhorar a permeabilidade da via aérea e auxiliar na expectoração, como os corticoides, enfim, uma série de suportes, inclusive algum suporte ventilatório, alguns exercícios, alguma máscara que pode facilitar a ventilação, vamos dizer assim, pulmonar, né? Em última instância, se isso tudo não resolver, às vezes o paciente tem que ser entubado e colocado num aparelho de auxílio para ventilação mecânica controlada assim, pelo aparelho numa unidade de terapia intensiva. Então, esse é um espectro de cuidado, de medidas a serem tomadas nesses casos, né? O que aparece é que o Papa não respondeu muito bem no início ao quadro inicial de via aérea, de brônquio, né, e evoluiu para uma pneumonia, necessitando de mais cuidados agora neste momento.